fazer um resuminho do que aconteceu, porque tem muita gente que eu considero que não está compreendendo a questão em si, né? Aí foi ele finalmente falando o nome do Ricardo Barros, que é chefe do governo, que tem uma particularidade, ele foi ou líder do governo ou vice-líder do governo na Câmara dos Deputados em simplesmente todos os ex-presidentes da República, desde Fernando Henrique, que o Ricardo Barros ocupa um posto de liderança ou no máximo vice-liderança dos governos. Então ele é o típico político fisiológico do centrão que não sai do poder, ele vai transitar e vai sempre estar ali, ou ia, né, porque agora eu acho que a carreira dele acabou, mas ele sempre transitava ali dentro do poder e, evidentemente, uma obviedade de que ele buscava sempre vantagens a respeito disso. E aqueles mais fanáticos certamente devem falar, mas o Bolsonaro então é honesto, porque ele também foi líder do Fernando Henrique, ele também foi líder do Lula, ele foi líder da Dilma, foi líder do Temer, e daí agora a culpa é do Bolsonaro. O ponto central do problema é a prevaricação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele foi avisado de que tinha um esquema de corrupção, ele demonstra saber que o líder de governo dele estava envolvido ali com tramóias, maracutaias dentro de um dos ministérios mais importantes, que é o da saúde, que conta com uma verba altíssima, exatamente porque salva vidas. Então, se vê que ele sabe que tem várias mutretas dentro do Ministério da Saúde, principalmente envolvendo a empresa que estava ali negociando a vacina, e ele, sabendo disso, não faz nada. Meses depois, quando explode na mídia, ele, ao invés de falar, não, nós estávamos fazendo uma investigação interna e estávamos já trabalhando com algumas pessoas da inteligência, se ele fosse inteligente, ele teria dito isso. Ele, ao invés disso, ele ataca quem faz a denúncia. E depois, quando ele viu que ainda pegou pior ainda isso, e quando ele viu que queimar o Salles não foi suficiente, porque o tamanho do escândalo é muito grande, ele vai lá e faz finalmente um pedido à Polícia Federal para que investigue, o que comprova que ele não fez antes. Então, que não cabe dizer que ele, de qualquer forma, tomou alguma providência antes daquilo. O ponto central da questão é Bolsonaro, sabendo da existência de corrupção no seu governo, nada fez. Por que nada fez? O Flávio está envolvido até o pescoço, o advogado Frederico Assab, sempre confundo o nome dele, também envolvido até o pescoço, inclusive com uma ida dele ontem ao Senado, sem máscara, numa atitude até meio parecendo gangster, né, que tá lá para ver se intimida alguém para alguma coisa, porque ele não tinha nada que tá ali no Senado. Pessoas muito próximas do Bolsonaro, portanto, envolvidas. O Flávio entrou em desespero quando viu o Renan Calheiros citando diversos nomes de pessoas próximas a ele, entrou rápido ali para tentar desvalorizar a fala do Renan Calheiros, acabou pegando pior para o Flávio. Acho que ele não refletiu ali em quais seriam as consequências dele entrar naquele momento para falar e tentar defender os seus amigos. Só jogou mais luz para cima do tem gato na tuba. Alguns desavisados, fanáticos, enfim, pessoas também sem condições nenhuma mais de se debater, porque entraram num ponto de fanatismo que perderam completamente a possibilidade de atuar com razão, né? De refletir sobre o ponto com racionalidade, também tentam defender como, mas não chegou a comprar. Né? Dentro do ato administrativo, o ato administrativo ocorreu na integralidade dentro da corrupção, o dinheiro ficou reservado e o que não aconteceu foi tão somente o pagamento antecipado, que era uma das exigências do pessoal que estava intimidando o funcionário público. Não aconteceu exatamente porque o denunciante impediu que acontecesse, contrariando os seus superiores. Então ele estava sendo pressionado pelos superiores. Além disso, o dinheiro ficou reservado, e se trata de 1,6 bilhão de reais durante uma pandemia, que até hoje está reservado, que poderia ter comprado milhares de doses da Janssen, né, que como basta uma única aplicação, embora ela custe $10, equivale a $5, porque basta uma única aplicação. Então a Pfizer também custa $10, mas precisa de duas. Então, portanto, quando você calcula Janssen ou Pfizer, a Janssen custa metade da Pfizer. E ainda um pouco, mais ou menos a mesma média de preço, diria, né? Você tem a AstraZeneca a $3, que precisa de 2 doses, então
enfim, acaba ficando mais ou menos a mesma coisa que a Janssen, um pouco mais cara porque tem a logística para vacinar, né? Você ter uma reserva de 1,6 bilhão para comprar uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa, com um detalhe também de que a aprovação da Anvisa foi posterior ao fechamento do negócio, que, além disso, o contrato foi assinado antes da alteração da lei, o que também torna indevido, e a lei foi alterada pelo Ricardo Barros para beneficiar o negócio. Então você está diante do maior escândalo de corrupção da história de todo mundo, porque envolve bilhões, né, bilhão, né, 1,6 bilhão, né? Então é um dinheiro absurdo. Eu nunca vi nenhum escândalo de corrupção nessa proporção. Daí vão vir falar, não, mas e a Petrobras? Isso é ao longo do tempo, milhares de operações que vinham desde da monarquia, né, principalmente o setor de construção, envolvendo um grande macro esquema de corrupção que sempre existiu no Brasil, de licitações públicas, e que foi desmembrado ali, foi desmontado, pelo menos a parte grossa dele, no período do PT, causando a queda da Dilma. Mas não se compara uma única operação, um único ato administrativo que tenha um valor nesse volume, eu nunca vi, tá? É óbvio que isso não vai direto para o bolso do Bolsonaro, mas a começar que a própria vacina lá na Índia tem um custo de $1 e alguma coisa, então, portanto, por isso que está todo mundo falando de 1000% de faturamento, se trata da farmacêutica, mais atravessadores, mais governo brasileiro com as pessoas que tinham ali interesse direto, superfaturando em 1000 vezes o valor daquela vacina e comprometendo 1,6 bilhão de reais do dinheiro brasileiro no momento de uma pandemia. Então, esse escândalo de corrupção é, sem dúvida alguma, o maior escândalo de corrupção financeiro, economicamente falando, que eu já vi durante a vida, e eu estudo isso, trabalho com isso, enfim, né, eu tenho uma atuação dentro do direito administrativo e do combate à corrupção, fiz parte, inclusive, da Controladoria Geral do município de São Paulo, tá? E eu nunca vi algo que chegue num valor tão gritante. Mas esse pode ser dito como o maior escândalo de corrupção de todos os tempos, de todo mundo, porque além dos reais, do bilhão de reais, envolve, no mínimo, aí, já até agora, 511 mil mortes diretamente afetadas, porque o dinheiro do Brasil para a saúde estava reservado para uma compra fruto de corrupção. É o maior escândalo de corrupção, sem dúvida alguma.